Olá, no TJTV de hoje você vai ver que um juiz suspeita da existência de um grupo de extermínio de adolescentes infratores em Natal. Vai ver também que os bens de Carla Obarana e George Leal, réus no caso de desvio do dinheiro de precatórios do Tribunal de Justiça Potiguar, começaram a ser leiloados. E ainda, quais as regras para o cumprimento de um mandado de prisão. Não sai daí, o TJTV está só começando. O juiz da Terceira Vara da Infância e Juventude de Natal está investigando a existência de um grupo de extermínio de adolescentes infratores. Alguns crimes e ações vêm contribuindo para essa suspeita. A suspeita revelada pelo juiz Homero Lechner acendeu o tom de alerta das autoridades do Estado sobre as condições do sistema de ressocialização voltado para os jovens que cometem crimes contra a sociedade. No primeiro semestre deste ano, 51 adolescentes que respondem a processo na Justiça foram assassinados, vítimas de morte violenta. O juiz afirma que o dado é preocupante e requer uma rígida investigação. Como representante do Poder Judiciário, como juiz, a gente trabalha com prova. Então, a gente não pode acusar pessoas ou acusar instituições da existência de grupo de extermínio. A gente suspeitar é uma coisa e dizer que existe é outra. A gente está suspeitando e quando há indícios, indicativos, a gente tem que mandar apurar. Então, é o que eu fiz. Eu fiz um levantamento, juntei todos esses documentos que são provas, são os óbitos que indicam morte violenta. Então, morte violenta é homicídio. Então, esses adolescentes foram mortos. Foram apurados, a polícia apurou, por que eles morreram? Qual foi a causa? Então, essas provas estão sendo encaminhadas para a autoridade competente, Ministério Público e Defesa, para apurar. É isso que nós estamos fazendo. Segundo Lechner, somente uma apuração minuciosa poderá dizer se há ou não, de fato, um grupo de extermínio contra adolescentes infratores, quem são os mentores e como se dá o crime. Homero Lechner diz que as evidências são fortes. Para ele, a sociedade vem se autoprotegendo da ação de criminosos, já que o Estado não os combate como deveria. Já o promotor de justiça Marconi Falcone enfatiza a precariedade do sistema e critica o Poder Executivo por abandono da área. Há um descaso total por parte do governo do Estado do Rio Grande do Norte em relação à política de atendimento socioeducativo. Em toda a estrutura você tem déficit estrutural e pessoal. Por exemplo, você tem, na parte de pessoal, você não tem servidores especializados no atendimento desses adolescentes. Você imagine um adolescente que cometeu homicídio, cometeu estupro, cometeu assalto à mão armada, e você tem uma estrutura de pessoal que, por exemplo, até ASGs são educadores. A gente tem no procedimento que a gente apurou na promotoria que existem educadores analfabetos dentro do CIAD, por exemplo, onde eu atuo. Mas isso se repete não só no CIAD, como nos SEDUCs. E nada contra esses educadores que estão ali fazendo seu esforço, estão fazendo a sua batalha do dia a dia, e às vezes estão fazendo até mais do que podem. Mas o problema, a culpa não é do educador que está ali, porque ele está ali, está querendo ganhar a gratificação dele por ser educador, mas é impressionante como o poder público, ele coloca, em pleno século XXI, ele coloca pessoas que não têm a capacidade técnica para assumir determinados cargos. E isso acontece não só no CIAD, mas em todo o sistema socioeducativo. Mas o presidente da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Norte, Fundac, garantiu que o governo do estado vem tomando as providências necessárias para aumentar o número de vagas nos centros de ressocialização de jovens. O Centro Educacional Pitimbu, o principal deles, que se encontra parcialmente interditado, estará totalmente reformado até julho de 2013, ele garante. O levantamento do muro, são 600 metros quadrados de muro que o SEDUC Pitimbu tem, já levantamos, já foi rebocado, está lá pintando. O micro-ônibus, que era um micro-ônibus já defasado há 10 anos que existia esse micro-ônibus realmente, pneu careca, com várias providências a ser tomadas. Hoje, há 2 meses, tem um micro-ônibus 0 quilômetro para atender os funcionários, os educadores, os psicólogos, leva e traz todos os dias os funcionários. A Cafua, que ela pediu para ser reformada, nós reformamos a Cafua, colocamos abaixo, fizemos outra Cafua. Todos os fogões, todos os fornos, todos os bebedouros foram trocados do SEDUC Pitimbu. A comida que é de primeira qualidade, eu estou indo lá toda semana. E almoço lá, inclusive. Então, a reforma está em andamento. Lento, é verdade, porque nós temos ainda alguns adolescentes lá, então temos que ter cuidado com eles, mas está acontecendo. O Centro de Internação Provisória, o CIAD, também está em obras.
Já há recursos federais disponíveis, ainda segundo Getúlio, para a construção de um SEDUC metropolitano em Ceramirim, que desafogará as unidades. E para 2014, a previsão do SEDUC metropolitano de Ceramirim, né? que será um marco para o Brasil. Inclusive, já na nova lei do SINASE, será um modelo para o Brasil o SEDUC metropolitano de Ceramirim. Apesar da ação do Estado, o juiz Homero Lechner alerta que devem haver melhorias em um curto prazo. Do contrário, a situação ficará insustentável. Nós tínhamos a interdição parcial do SEDUC Pitimbu e agora ela é interdição total. Inclusive, nós estamos com indicativo de interdição no CIAD, que é a internação provisória. Aí você chega ao cúmulo da gente poder pegar um adolescente em flagrante de ato infracional de crime grave e ter que colocar esse adolescente na rua porque o Estado, que tem o dever de dar segurança à sociedade, não está cumprindo o seu papel. Veja a seguir, Justiça leiloa um dos automóveis do casal envolvido no escândalo dos precatórios. O primeiro leilão dos automóveis do casal Carlo Barana e George Leal, principais réus do esquema que desviou recursos do setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, resultou no arremate de apenas um veículo. Dos 6 carros, apenas uma Pajero Full, ano 2010-2011, foi arrematada. A compradora é uma funcionária pública que vai pagar R$ 120 mil pelo veículo, 20 mil a mais que o valor inicial de avaliação. Os valores atribuídos da avaliação eles estão muito próximos do valor do mercado. Então, para que a pessoa tenha algum incentivo para essa arrematação, lógico que tem que ter um facilitador. E você vê bem que na arrematação em leilão, nós não podemos dar nenhuma garantia de funcionamento de motor. Os veículos têm que ser vendidos no estado de conservação em que se encontram, além de que as multas dos veículos, as multas, o IPVA atrasado, licenciamento atrasados, ficam por conta do arrematante, além da comissão do leiloeiro. Os 6 automóveis foram avaliados pelos peritos em um total de R$ 980 mil. Mas, para o leilão, o valor inicial é reduzido em 20%. No primeiro, 30 pessoas, entre investidores, corretores e outros interessados, participaram da concorrência. A maioria do pessoal que fez presente hoje são investidores, são corretores de veículos que intermediam a venda para terceiros que não gostam ou não querem aparecer na arrematação. O juiz da 7ª Vara Criminal, que julga a ação penal sobre os desvios de recursos no setor de precatórios do TJRN, aguarda ainda a avaliação sobre outros bens do casal, como imóveis e joias. Segundo o servidor responsável pela Central de Arrematação do Poder Judiciário, José Diniz, novos leilões deverão ser marcados para a venda de bens. Segundo o leilão, já está pré-aprazado, inclusive com publicação de edital, com preço mínimo de 80%, preço inicial de 80% do valor da avaliação. Estes recursos serão encaminhados para o Estado, para fins de ressarcimento da fraude. O pagamento ele pode ser feito à vista ou até em 15 dias sob caução, certo? E esses recursos e esses valores serão repassados para o juízo do feito original, que é o 7ª Vara Criminal, que ele está encarregado, é responsável para destinar o recursos finais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe um juridiquês. Fique agora com o Direitinho. Oi, gente. O juridiquês de hoje vocês já ouviram falar. Fiel depositário. Alguém lembra o que é? É melhor para o credor indicar a pessoa física como fiel depositário. O fiel depositário é aquela pessoa que deposita fielmente todo mês. Se confiar em Deus e depositar sua fé na mão dele, as coisas é boas. Aquela pessoa que é fiel com suas contas. É alguém que gosta de depositar dinheiro no banco, né? Fiel com o banco, é? Para mim significa uma pessoa que deposita. Eu sou fiel depositário. Eu deposito no banco, eu deposito uma confiança. Isso que eu acho importante. É a pessoa fiel que não quer nada de ninguém. Eu acho que essa aqui é a pessoa fiel, né? Pessoal, o juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, da comarca de Currais Novos, na região do Seridó Potiguar,
me explicou que o fiel depositário é uma pessoa designada pela Justiça para guardar um bem envolvido em um processo até que o caso seja definitivamente resolvido ou sentenciado, como pode acontecer com os bens que serão leiloados, por exemplo. Quem fica com o bem sob sua responsabilidade é chamado de fiel depositário. Entendeu, gente? Então, até o próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, entenda o que é e como deve se fazer cumprir um mandado de prisão. Recentemente, o estado do Rio Grande do Norte foi condenado a pagar uma indenização a 2 cidadãos presos de forma indevida. Policiais chegaram na casa deles à noite, afirmando que tinham um mandado de prisão e que estavam sendo acusados de roubo de armas. Por que essa prisão foi legal e quais são as regras do mandado de prisão é o que você vai ver agora na nossa reportagem. Quem diz é a Constituição Federal. Ninguém pode ser preso dentro da sua própria residência antes das 6 da manhã ou depois das 6 da tarde, a não ser em caso de flagrante ou risco à vida. Fora desse horário, de forma alguma. Fora desse horário, só se pode entrar na casa de alguém se for em flagrante delito, ou seja, alguém está cometendo um crime naquele momento e a autoridade policial tem conhecimento do fato, ele pode adentrar na residência. Ou para casos de calamidade, incêndio, né, uma situação de risco, de incolumidade física do indivíduo, então pode-se adentrar no imóvel, à exceção dessas hipóteses, de forma alguma. Além disso, se a situação não requerer emergência, a apreensão somente poderá ser feita com mandado judicial expedido por um juiz competente. Todos os casos em que o cidadão, através de uma investigação, se enquadre nas hipóteses que o Código de Processo Penal estabelece. No artigo 311 e 312, diz que o juiz deve decretar a prisão quando se constata a existência do fato, né, a materialidade do fato, há indícios da autoria, quem praticou esse fato, e que essa prisão seja necessária para garantir a incolumidade social, né, a ordem, né, social, para evitar que a pessoa fuja, né, evite o processamento, né, e nas hipóteses em que o juiz entender que realmente há fundamento, dentro desses três aspectos, de que deve realmente decretar a prisão. O juiz explica ainda que o cidadão pode se recusar em abrir a porta da casa onde mora se o mandado expedido contra ele estiver sendo cumprido fora do horário estipulado na Constituição. Expedido o mandado, ele é direcionado ao oficial de justiça, mas todo órgão de segurança que tem conhecimento que contra alguém foi expedido o mandado de prisão e localiza essa pessoa, o órgão tem a obrigação de realizar essa prisão, seja a Polícia Rodoviária, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, qualquer órgão policial tomando conhecimento deve realizar essa prisão. E também pode o cidadão, não é um dever, não é uma obrigação, mas pode o cidadão, tomando conhecimento da existência desse mandato, também realizar essa prisão. Mas com o sistema prisional em crise, muitos mandados de prisão sequer são cumpridos. No Rio Grande do Norte, quase 5.000 aguardam cumprimento nas prateleiras das delegacias, por falta de estrutura e escassez de pessoal. O delegado Matias Laurentino afirma que o procedimento adotado pela polícia no cumprimento das determinações judiciais segue as regras impostas pela lei e o que determina a justiça. Fora esses horários, somente se estiver acontecendo um crime e a polícia tem a certeza de que a presença dela no interior daquela residência pode evitar a consumação de um delito. Então, somente nesses casos, que mesmo sem mandado, a Polícia Civil ela pode sim, até atendendo ao interesse público, interesse da sociedade, entrar em qualquer residência. O delegado reconhece que são muitos os casos de abusos por parte de autoridades policiais, que na ânsia de cumprirem as determinações, acabam violando algumas regras. Sempre quando há excesso, as vítimas procuram a corregedoria, ou mesmo aqui a diretoria de polícia, e nós encaminhamos para a corregedoria fazer a prévia apuração de quem foi além dos limites da lei. Fechar um negócio e depois ser cobrado pelo que não estava no acordo. Foi o que aconteceu com o nosso personagem de hoje do quadro Justiça Seja Feita.
Daniel já comemorava a realização do sonho da casa própria quando descobriu que a corretora que vendeu o imóvel impôs a cobrança de novos valores que não estavam no acordo inicial. Ele chegou a pagar as primeiras parcelas extras, mas quando disseram que havia ainda outros pagamentos fora do acordo, optou por reincidir o contrato. A construtora ela fez diversas simulações de um determinado financiamento de um imóvel e no momento de assinar aquele contrato foi percebido que o valor não ia ser concretizado no financiamento. E aí me gerou uma dívida de mais de R$30 mil para ser pago, onde se tornaria inviável eu continuar fazendo aquela negociação para a aquisição do imóvel. O problema é que a empresa que vendeu o imóvel não aceitou devolver o dinheiro da forma como Daniel acreditava ser justo. Quando viu que ia perder grande parte do investimento, ele resolveu procurar a justiça. O juiz que julgou o caso determinou a devolução de 80% do valor já pago. No momento que eu fiz a desistência do imóvel, ele não quis me reembolsar os 100% dos valores que tinham sido pagos. Ela quis apenas reembolsar 50%, dizendo que existia essa cláusula no contrato, mas no contrato não existia essa cláusula e eu tive que acionar judicialmente para reaver os valores que tinham sido pagos. Daniel ficou satisfeito com o resultado da audiência, apesar de acreditar que a empresa agiu de má fé. Por parte da construtora, eles fizeram diversas simulações onde me levaram a crer que um financiamento ia ser aprovado com 100% do que eu precisava e também não ficou muito claro referente no início com relação às atualizações que iam ocorrer no imóvel, onde eu fui direcionado para um cadastro reserva que não tinha sido dito no primeiro momento e posteriormente, quando eu fui assinar o contrato, teve um reajuste de mais de R$10 mil no valor do imóvel, coisa que eu não esperava. Mesmo assim, ele afirma que a justiça foi feita. Acredito que a justiça foi feita mediante o que estava expresso em lei. Veja mais notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para um dos endereços que estão aí no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.